Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro interessado na contratação do Aleph Manga para a próxima temporada. Quem que é esse jogador, como que ele joga, eu quero falar aqui nesse vídeo, se poderia ser um bom nome realmente para o Cruzeiro na próxima temporada. Além disso, quero falar com vocês sobre o lateral esquerdo aí, o Hernandes, né, do Tolima, lá da Colômbia. É um nome que interessa ao Cruzeiro? Seria uma boa opção? Qual que é o valor de mercado? E outros times também no Brasil disputando a sua contratação. E para terminar aqui também, falar do Marcelinho e do Gabriel Mesquita, que não ficam para o Cruzeiro para a próxima temporada, um rescindindo, outro sendo emprestado, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 36 mil inscritos e 500 ainda nessa semana. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela também, no caso, meu Instagram pessoal. Vou deixar aqui gustavo.crz para você me seguir lá. E vou deixar também os dois salves, que vocês me pediram no vídeo de hoje de manhã, aparecendo aqui na tela. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, eu tenho um recado para vocês da BetWinner, casa de apostas esportivas, que já está disponível as cotações para a Copa do Mundo, que eu quero destacar, por exemplo, uma vitória dos times, quem que vai vencer a Copa. Tem lá várias opções, quero destacar aqui uma vitória do Brasil, obviamente, nesse torneio, que no caso na Copa do Mundo, uma vitória do Brasil, pagando aí R$5 a cada real apostado, ou seja, 5 vezes a cada valor que você apostar. Eu apostei no caso R$50, voltando 375 caso o Brasil seja campeão da Copa do Mundo lá na BetWinner. E lembrando, por lá também já é disponível os jogos da competição e essa opção aí de vencedor que eu achei bem bacana, que eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando sobre o Cruzeiro, que rescindiu com o atacante Marcelinho para a próxima temporada, meia que nasceu em 2002, tem 20 anos de idade e assim, assinou um vínculo na temporada passada que ia até o final de 2023. As partes, de acordo com o Globoesporte.com e o Super Esportes, se reuniram para ter essa rescisão de contrato e tem vários times de olho no jogador na Série B. Eu até fiquei surpreso com os nomes que tem interesse nele, igual o Sport, o Atlético Goianiense e também a Tombense buscam assim, a contratação do atacante. Não sabemos se o Cruzeiro vai manter um percentual, se ele sai sem deixar um percentual para o Cruzeiro. Eu acho que deve ficar pelo menos uma pequena quantia para a Raposa, por exemplo, mantemos 15, 20% de uma eventual venda, até porque o Cruzeiro está abrindo mão desse contrato que teria mais um ano de duração. Ele que, no caso, teve uma boa passagem pela base da equipe do Palmeiras, hoje está com 19 anos de idade, melhor dizendo, surgiu muito bem no Cruzeiro e no Palmeiras, passou aí na base do Palmeiras de 2019 até 2021, quando assinou com o Cruzeiro. No time principal, ano passado, fez 5 partidas, jogou ali contra, se não me engano, eu lembro um jogo dele contra o Náutico, fora de casa, enfim, foram 5 jogos com o Paulo Pezzolano e esse ano foi emprestado mais 2 vezes. Primeiro para a Ferroviária, 2 jogos na Série D e depois para o Água Santa na Copa Paulista, 4 jogos e 1 gol marcado. Então no profissional dele, que foi a primeira temporada jogando no time de cima pelo Cruzeiro, contando essa passagem pelo Cruzeiro, Ferroviária e Água Santa, foram 11 partidas, 1 gol e 1 assistência. Vale lembrar também que ele jogou na temporada de 2020 3 jogos no Palmeiras principal e em 2021, antes de vir para o Cruzeiro, ele jogou 2 jogos também no Paulistão pela equipe do Palmeiras. Acho um bom nome, um jogador bem interessante, uma pena que não teve muita sequência no Cruzeiro e que dê certo nesses outros times também que está de olho nele na segunda divisão. Apenas 19 anos, que eu vejo muito potencial. Outro aqui também de saída do Cruzeiro, esse por empréstimo, que é no caso do goleiro Gabriel Mesquita, que no caso vai defender o Água Santa na disputa do Campeonato Paulista. O Água Santa que o Cruzeiro emprestou, o Marcelinho, para eles há poucos meses, e no início do mês, até o próprio Globoesporte.com já disse do interesse de alguns times do futebol paulista interessados no Gabriel Mesquita para a próxima temporada. Vai ser um empréstimo curto, no caso do goleiro, para disputar o Paulistão com a camisa da equipe do Água Santa, e deve retornar ao Cruzeiro na disputa da Série A. Não deve ter espaço, porque no Cruzeiro deve ficar o Denis, o Rafael Cabral e o Anderson, que vem junto do Atlético Paranaense para formar os 3 goleiros principais do time para o ano que vem. Então, Gabriel Mesquita, vamos ver se o Cruzeiro vai continuar emprestando ou não o jogador, que tem vínculo com a Raposa até o final de 2023, pelo menos de acordo com o Transfer Market. Ele tem 24 anos de idade, goleiro que jogou um jogo, no caso aqui pelo Cruzeiro, foi bem nessa uma atuação dele na Série B do Campeonato Brasileiro, até mesmo eu acho que ele merecia mais espaço, porém com uma fase absurda que o Rafael Cabral
vinha vivendo, não teve problema nenhum de contusão, apenas uma suspensão, né, também. Acaba que o jogador jogou muito bem também nesse jogo contra o Novo Horizontino e já vinha chamando a atenção de outros times desde quando jogava no Guarani. Tanto que ano passado ele foi o titular do time na Série B, 24 jogos no campeonato, 2020 também 23 jogos pela equipe do Guarani, assim como o Marcelinho teve uma base muito boa, formado no Atlético Paranaense desde o sub-15 até o profissional. Pelo Atlético Paranaense no profissional apenas 5 jogos, né? E pelo Guarani somou aí 46 partidas. E agora pelo Cruzeiro, um jogo, vai então jogar aí pelo Água Santa na próxima edição do Campeonato Paulista. Quero falar agora com vocês sobre essa história do Aleph Manga jogar no Cruzeiro na próxima temporada. A informação que surgiu na tarde dessa quarta-feira pelo Globoesporte.com, onde assim, o Aleph Manga, no caso, despertou interesse do Cruzeiro, do Vasco, do América Mineiro, do futebol asiático, né, do Japão e da Coreia do Sul. Então seria assim, no caso, muitos interessados na contratação do jogador, que não é novo, tá? Já tem 27 anos de idade e eu quero dar aqui a minha opinião sobre esse caso. Enfim, só lembrando que o Curitiba comprou ele, junto à Volta Redonda, por algo próximo de 2 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos e fixou uma multa bem alta para não ter risco de perder o jogador, né? No caso, multa de 40 milhões para o futebol brasileiro e 55 milhões para o exterior. O contrato dele não acaba por agora, né? Pelo menos de acordo com as divulgações, iria até o final de 2024, então o Curitiba está bem prevenido, né, em relação ao interesse de times nacionais e internacionais. Bom, o Aleph Manga, que é aquele jogador que surgiu na base do Santos muito bem, com muito potencial, não conseguiu se firmar pela equipe do Santos e rodou por vários times no futebol brasileiro. Ele rodou ali pelo Maringá, Cascavel, jogou alguns meses lá no futebol português, Asa, Resende e se destacou pelo Volta Redonda. Vocês vão lembrar, né? Em 2020, 9 jogos, 6 gols marcados pela equipe, e em 2021, no ano passado, no estadual, que eu até comentei, né, que ele seria um bom nome para o Cruzeiro, um nome que foi avaliado na época. Fez 15 partidas no Campeonato Carioca, 12 gols e 2 assistências, números excelentes, e ele foi jogar no Goiás. Pelo Goiás, só na Série B, ele fez 34 partidas, 10 gols e 4 assistências. Ou seja, foi importantíssimo para a campanha do acesso do Goiás. E vocês vão lembrar, né? Que no caso, eu tenho um irmão gêmeo, o Guilherme, que ele tem um canal do Goiás aqui no YouTube, Goiás News. Então, assim, o Aleph Manga, eu sei tudo, né, dos bastidores dele, assim, tem muito tempo. Então, por essa questão, eu não acho que ele seria uma boa para o Cruzeiro, tá? Por incrível que pareça. Mesmo ele ter sido importantíssimo pelo Goiás na Série B de 2021, né? E o Goiás tinha condição de pagar 2 milhões de reais para ficar com ele para a Série A junto à Volta Redonda, acabou que não ficou por conta de problemas extra-campo. Isso é uma coisa que eu não acho que vai pegar bem no Cruzeiro. Toda essa questão, assim, não é um jogador que deu muito trabalho lá no Curitiba, mas assim, tem esse passado assim que pesa bastante. É um cara que acabava tumultuando o elenco, não era muito bom de grupo quando jogava na equipe do Goiás, e justamente por conta disso eu ficaria com o pé atrás em relação ao investimento no jogador, que lembrando, não seria fácil, porque o Curitiba não tem interesse em negociá-lo e vive uma boa fase realmente, e além disso, não acho que sairia por menos do que 5, 6 milhões de reais da equipe lá de Curitiba. Enfim, nesse ano, né, ele saiu do Goiás, foi pro Coxa, por lá 54 partidas, 16 gols marcados e 6 assistências, números excelentes também do Aleph Manga, que pode atuar como um ponta e um centroavante, tá? Mas eu vejo que se chegar seria mais para ser um cara de atuar pelo lado central do campo mesmo, ali, pelo lado central não, pela faixa central do campo, realmente ali como se fosse uma posição que o Edu faz no Cruzeiro, mais como um centroavante, não como um ponta, como ele surgiu no início da sua carreira. Se você for somar os últimos 1 ano e meio dele, desde 2021, o início do ano até agora, tem números absurdos, né? Realmente é uma fase muito boa da sua carreira. Ele tem até aqui, somando 40 gols marcados em 112 partidas, além também de outras 12 assistências. Números interessantíssimos, né? Que ele tem aí pela equipe do Curitiba, do Goiás e do Volta Redonda nesses últimos meses. É um nome que é de se esperar que seja especulado em vários clubes, porém eu acho que ele não deve vir. Primeiro, não seria uma negociação barata, Curitiba não tem interesse de liberar o jogador, ainda mais porque permaneceu na Série A. Segundo, tem essa questão extracampo, não duvido que o Cruzeiro deve ter monitorado a sua situação, mas eu vejo que se o Cruzeiro avaliar bem, ver essa questão extracampo dele, vai acabar pesando, tá? Não é um jogador que, pelo menos na época do Goiás ali, tinha várias discussões ali que não era um cara bom de grupo. Enfim, eu tenho minhas dúvidas também se seria uma baita opção para o Cruzeiro. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta? Se compensaria, né, o Cruzeiro fazer um investimento dessa altura para contar com um atacante. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o Júnior Hernandes, com interesse de outros times do futebol brasileiro e da América do Sul. Aqui no Brasil, nós sabemos que o lateral do Tolima tem chamado a atenção do Vasco, primeiramente, e também
do Cruzeiro, né? No caso, surgiu desde o início desse mês de novembro algumas especulações nesse sentido, inclusive dos seus representantes do atleta, oferecendo ele para vários times do futebol brasileiro, e pelo menos por agora, né, apenas o Cruzeiro e o Vasco teve seus nomes especulados, né, no Júnior Hernandes, lateral esquerdo de apenas 23 anos de idade. E eu não sei se vocês estão percebendo esse padrão, né, mas a grande maioria dos jogadores que estão sendo especulados no Cruzeiro tá também na mira do Vasco, né? O Aleph Manga, o Júnior Hernandes, teve também especulação envolvendo igual o Quinteiro. Então eu acho que isso vai ser bem comum, até porque os times têm o modo de pensar bem parecidos. Dois clubes empresas que têm uma condição financeira, o Vasco muito maior, né? Mas nesse primeiro momento é parecida, né? E estão de volta à elite do futebol brasileiro. Sobre o Júnior Hernandes, eu já trouxe aqui algumas informações dele para vocês. Vínculo com o Tolima ainda longo, até o final de 2024. Jogador que tem um valor de mercado, de acordo com o Transfer Market, próximo dos 6 milhões de reais. E eu não acredito muito que o Cruzeiro vai fazer esse investimento, ao menos que venda um percentual do clube, né? Como eu trouxe no vídeo de hoje de manhã. Eu vou deixar aqui na tela final para vocês. Mas imaginar que o Cruzeiro não quis ficar com o Matheus Bidu, sendo que tinha que pagar 6 milhões e 300, também 23 anos, para trazer um colombiano que teria que se adaptar, que tem o mesmo potencial, na minha opinião, e eu acho que não faria muito sentido. Quem sabe um empréstimo com uma opção ou obrigação de compra, aí sim faria mais sentido na minha cabeça do que o Cruzeiro demonstrar interesse, né, no jogador que vive uma fase muito boa. Nesse ano, 49 partidas, 3 gols e 4 assistências, somando na temporada, né, tem um número bem bacana. Começou a jogar profissionalmente pelo Tolima em 2019, conta até aqui com mais de 115 partidas, 4 gols marcados e 4 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Júnior Hernandes? Mais um lateral esquerdo sendo especulado aqui no Cruzeiro, né? Já foi, no caso, o Lucas Hernandes, o Oliveiras, né? Lá do Necaxa do México. Acho que é essa pronúncia aí do uruguaio. Teve também o Juninho Capixaba, o Paulinho lá do Midland, da Dinamarca. Então, vários nomes nessa posição. Vamos esperar, né? Para ver quem que o Cruzeiro vai ter interesse no ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca aqui de 36 mil inscritos e 500. E no caso, a nossa meta de likes, né, para esse vídeo de hoje, de 300, conto com a ajuda de vocês. Poucos deixam um like, então deixa aqui embaixo, você já vai se destacar e ganhar uma moral comigo, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você também apostar aí nos jogos da Copa do Mundo, no vencedor do torneio e nesses amistosos, né, que está tendo tanto hoje, na quarta, quanto também amanhã, na quinta-feira. Vai lá conferir, o link está aqui embaixo.